Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 15 de setembro de 2015. Mas então, as movimentações do nosso mercado. Temos aí na tela o índice Bovespa. Ontem a gente teve um dia de alta significativa, era esperado, né, que a gente tivesse uma movimentação um pouco mais forte, pela forte contração de preços, né? Sexta-feira foi o dia de menor amplitude de pregão em muito tempo. Tá? Agora, o candle de alta que a gente teve ontem não significou muita coisa. Enquanto o mercado estiver dentro dessa região de congestão, ele opera meio erraticamente, tá? Sem um viés muito forte. Vai ser necessário o rompimento, provavelmente dessa zona de resistência aqui, entre os 47.800, 48 mil pontos, para jogar o mercado no movimento direcional para cima daí, ou o rompimento desse fundo aqui, para jogar o mercado num movimento direcional para baixo, esse fundo aqui por volta dos 45.500, 45.300 pontos. Então é assim, existem obstáculos ao movimento de queda aqui. A gente tem esse fundo intermediário, depois a gente tem o fundo de agosto, a gente tem a mínima de agosto, gerando aí uma amplitude de preço muito grande para o mercado ultrapassar no rompimento, vai ficar difícil avaliar o rompimento. Então, para um bom rompimento baixista, seria necessário uma grande congestão aqui de preço, levaria tempo para o mercado definir mais claramente qual que é a zona, testar a curto prazo a estrutura a ser rompida e daí romper. De qualquer forma, a expectativa é que o mercado vá para cima. Hoje a gente teve um dia de leve alta no índice Bovespa, 0,17, que foi suficiente para dar uma beliscadinha aqui nessa faixa de resistência. Dizer, opa, bati na resistência, talvez o mercado recue amanhã, mas como eu disse, né, nesse estado de mercado, nesse padrão de movimentação, o mercado fica muito errático, pode ir para qualquer lugar amanhã. Tá? Não acredito que o mercado vá romper a curto prazo essa faixa de resistência, porém, se romper, fantástico, a gente vai operar na ponta compradora. Claro, se o candle trouxer características que nos façam confiar no rompimento. Tá? O futuro não teve um dia de alta, teve um dia de correção, a gente teve uma queda de 1,59%. Isso se explica porque ontem, depois que o mercado à vista fechou, é que a gente teve a maior parte da alta, depois aqui do rompimento da resistência dos 47.300 pontos. A gente conversou sobre isso no farol de ontem. A movimentação de ontem já havia testado a resistência dos 48.650, era uma resistência importante, e provavelmente no pregão de hoje a gente teria uma correção, ou num cenário mais altista, o mercado andaria de lado, pelo menos por boa parte do pregão, para aproximar as médias, ganhar fôlego, para então talvez se decidir aí por a continuidade do movimento de alta. Né? Como o Ibovespa não pegou aquela alta de ontem, em parte ele corrigiu hoje, fazendo um movimento de alta, certo? E já está olhando aqui o gráfico do mini índice, daí o que a gente percebe? Que o mini índice fez uma correção que veio testar como suporte exatamente a resistência rompida de ontem, e depois disso ficou andando meio perdido num padrão de contração que não nos ajuda para operações. A primeira barra do dia foi uma barra elefante, a operacionalização dela foi um pouquinho complicada, ela não alcançou o alvo, mas o alvo padrão, da amplitude da barra projetada para baixo. Mas a gente identificou no LS Live, corretamente, que o mercado teria muita dificuldade de conseguir passar da média móvel de 200 aqui. Então provavelmente seguraria entre o patamar rompido de ontem e a média móvel de 200. O mercado realmente segurou aqui e conseguiu desenvolver um repique. Tendo operado pela barra elefante, a perda dessa mínima aqui, que era dificultada pela posição da média móvel de 21 períodos, pelo fato de não ter acionado em até 3 candles, todas as questões que eu expliquei ao longo do LS Live, ao vivo, o sujeito teria sido estopado pela média móvel de 9, muito próximo do preço de entrada. Okay? Mas teria sido um loss, se ele não tivesse saído aqui. Lembrando, pessoal, que ao longo da semana o LS Live está aberto para todos, clientes ou não clientes, podem nos acompanhar ao longo do dia nas nossas transmissões, tá? Então, reforço o convite. Bom, vou ajustar aqui a linha d'água
só Deus sabe que o mercado reserva amanhã. Mercado americano, o índice Dow Jones fez um movimento de alta, se aproxima então aqui da resistência dos 16.662. Não acredito que vai romper, pode testar. Acredito na retomada do movimento de queda, mas isso é especulação minha. Não tem nenhum sinal consistente. E assim como o nosso mercado, enquanto vai contraindo, fica difícil de buscar qualquer tipo de operação. Tá? A gente precisa de uma definição por rompimento aí, para voltar a ficar interessante e mais fácil de operar. S&P 500 futuro também apresentou um movimento de alta e está se aproximando aqui da faixa de resistência em 1990, mais ou menos. Okay? Dólar. O dólar apresentou um dia de alta, depois de ter, de certa maneira, fechado esse gapzinho aqui. Nossa expectativa, ou pelo menos a minha expectativa, realmente favorece um movimento mais lateral, uma correçãozinha leve, indo encontrar a média móvel de 9, que é essa média em rosa que vem subindo. Vejo possibilidade do dólar retomar o movimento de alta no toque dessa média, né, e romper o topo anterior aqui e dar mais uma puxada. Eu não estou vendo o dólar realmente dando um mergulho, falta um sinal para isso. Se o sujeito quis aceitar o sinal, o candle do dia 10 na perda mínima com uma venda, eu tinha minhas restrições a essa venda, mas o papel tá corrigindo, só não está corrigindo de forma aguda. Pode, talvez amanhã o dólar derreta, a gente não sabe. Tá? Mas dentro da minha gestão para trades de retorno à média, tá, existe um stop no tempo. São 4 candles. Depois do quarto candle pós o sinal, a gente começa a ajustar stop por máximas, nesse caso, independente da RP ou alvo ter sido alcançado ou não. Então, se amanhã, tá, o mercado não estopar uma venda aqui, ou também, independente, né, ou estopa ou alcança o alvo, não importa, eu passo a ajustar o stop para cima de cada nova máxima. Ok? No intraday, nós tivemos uma abertura em gap de alta, o dólar fez um belo movimento, marcou o topo, portanto marcou um primeiro movimento. Tá? Isso aqui também pode ser interpretado como um setup 3 do método Leandro, porque há uma congestão a favor de um gap da abertura depois de uma perna direcional. Houve um rompimento aqui por volta das 2h15, 2h30 da tarde, que poderia ser trabalhado na ponta compradora. Repara que esse fechamento aqui, rompendo a máxima, tá, desse primeiro movimento, não ficou claro, ficou muito sem margem. Se o sujeito entrou aqui, trabalhando dentro do meu modelo, teria entrado pela superação da máxima, estava abaixo desse fundo, fechou abaixo da média móvel de 9, sofreu ajuste stop, o stop não foi acionado, e depois novamente fechou abaixo da média móvel de 9 e teria estopado próximo do ponto de entrada. Quem entrou nesse candle aqui, tá, pela média móvel de 9, também sofreu stop aqui. O dólar não conseguiu evoluir. Tá? Agora ajusta a resistência para cá e começa a se consolidar uma zona de suporte intermediária neste ponto. Hoje foi um pregão mais chato, de poucas oportunidades. Tá? O juro desacelerou a queda, mas segue dentro de uma perninha de baixo, aqui já fechando gap. Tá? Talvez volte a subir por conta de ter fechado este gap na fronteira 2, a gente tem suporte, só não tem ainda um candle que favoreça isso. Tá? Compras aí, não acho que valem a pena, a gente está muito distante da média móvel de 21 períodos, então isso favorece uma movimentação. Se o mercado subir, deve ficar dentro de uma movimentação lateral, respeitando esse topo anterior. Tá? Vale. A Vale deu continuidade ao movimento de queda, se aproxima dessa região de 14,65, hoje tem um pequeno suporte, nada significativo, a gente não buscaria compra aqui. Tá? Um outro ponto provável para a Vale buscar nesta correção é a média móvel de 21 períodos, que no momento está ali próxima a 14,20. No intraday, a gente identifica este patamar,
em 14,65, 14,64, tá? Que é o mesmo ponto que a gente viu ali pelo gráfico diário. Hoje não teve nenhum enquadramento muito significativo para a operação. Petrobras fez um candle de conotação altista em cima da mínima ali de agosto, podia ser considerado um fundo reflexo, seria uma compra nota C+, ou seja, não é um trade certo, mas pode desenvolver uma bela operação, depende muito da conjuntura do pregão, no caso do de hoje. Tá? A forma como o mercado iniciou as operações, com a barra elefante, mostrando pressão vendedora, não favorecia a operação na ponta compradora aqui. Tá? Mas acionou, vamos ver se consegue subir. Se a Petrobras, pessoal, romper essa faixa do 7,50, ainda mais depois de ter tentado um repique aqui, isso vai dar venda. E a Petrobras daí tenderia a dar uma bela pancada para baixo. No intraday, a gente teve um rompimento operável neste candle aqui, tá? O rompimento dessa resistência. Isso poderia ter levado a Petrobras a buscar essa próxima resistência por volta de 8,15, mas essa operação acabou sofrendo stop pela média móvel de 9 quando houve a perda dessa mínima aqui. Tá? Então, hoje não foi um pregão muito bom. Setor de siderurgia, a Gerdau reagiu à estrutura ali dos 6,24, que a gente esperava como suporte. Fica até com uma cara de finalização de pullback, a superação da máxima de hoje, talvez o pregão de quarta-feira possa ser até uma entrada. Eu vejo esse papel fluindo em busca dos 8. Estava demonstrando uma certa força. No intraday, a Gerdau iniciou o dia com uma barra elefante que permitiu a operação na ponta vendedora. O papel caiu quase 2%, mas não alcançou RP, porque a volatilidade está muito alta. Depois inverteu com força, gerando stop pela média móvel de 9. E, em seguida, rompeu a linha d'água. Tá? Esse rompimento de linha d'água foi acionado, depois disso o papel subiu ainda mais 13,5%. Nesse movimento de alta, o papel alcançou a RP que seria de 2,6%. Tá? Mas é verdade que foi um rompimento com pouca margem, um rompimento um pouco esticado, não era o trade dos mais seguros, mas conseguiu fluir, né? Aproveitar o momento e fluir. CSNA perdeu a mínima de ontem, era um papel mais adequado a uma operação de swing trade na ponta vendedora que Gerdau, porque tem espaço até a faixa de suporte aqui de 4,49, né? Fechou fraca, não caiu com força, mas o gráfico permite a continuidade do movimento de queda para se buscar esse patamar de suporte. Melhor operação seria na Uzi Minas. Por quê? Por que na Uzi Minas? Porque se ela acionasse esse engolfo de baixa, estaria mostrando que o rompimento dessa faixa de resistência aqui não se sustentou. Essa resistência não chegou a virar suporte ainda. Mas é o que o gráfico sugere. Então, houve essa venda, ela foi acionada. Não houve RP ainda. Tá? Se o papel continuar caindo, alcança RP. A RP seria aqui por volta dos R$4, R$3,99, R$3,97. Foi o patamar que o papel já alcançou. Só que ele alcançou isso antes de acionar. Vamos pegar aqui. Pela margem que eu uso, a entrada seria abaixo de 4,26, a mínima de ontem. Então, nesse valor de 4,20 e pouquinhos, 2 centavos no máximo de margem, me daria uma entrada no máximo a 4,25, 4,24. Então, na abertura, a máxima foi 4,22. 4,26 seria 4,25, 4,24. A máxima foi 4,22, então só executou realmente nesse momento aqui. Então não foi capaz ainda de buscar o stop, a RP. Tá? Setor bancário mostrou força. A Bradesco fecha acima dessas máximas aqui do mês de setembro. A média de 21 períodos ainda não virou para cima, está querendo virar. Seria um rompimentozinho de pivô, talvez? Não, está meio complicado, não teve muito volume, não me convence muito. Tá? Ainda acho que o papel está mais propenso a uma congestão aqui. Tá? Mas abre espaço para um movimento de alta em busca até dos 25,30. Eu prefiro focar no intraday. No intraday,
Bradesco e Itaú conseguiram montar uma barra elefante, mas muito distante da média móvel de 21 períodos, não valia a pena operar e de fato não valeu mesmo. Então a mesma coisa, então na verdade já está batendo uma faixa de resistência, aqui por volta dos 28,30. Se romper esse patamar, daí sim pode ser bem interessante. A gente não vai estar muito distante da média móvel de 20 períodos, a gente tem as bandas estreitas e abrindo, e isso em resposta logo depois de Itaú ter batido num fundo importante, foi o fundo de 2011, na base de um grande retângulo. Então esse rompimento interessaria muito. O Banco do Brasil só sobe, dentro do seu zigue-zague descendente, agora alcança a média móvel de 21 períodos, não gera compra, também não gera venda, porque não tem sinal, é um papel para ficar de fora por enquanto. Outros papéis que chamam a atenção, Ambev. A gente repara que ela tem um alargamento reto no gráfico diário, ela deve já estar no momento para se preparando para romper esse alargamento reto para cima. Ela bateu na resistência, fez uma correção, buscou a média, e esse fundinho anterior está segurando aí, agora está começando a ganhar força, está começando a fechar acima da média móvel de 21 períodos de novo, que vira para cima. Esse papel pode, nos próximos pregões, já ver um movimento de alta. Então, papel que merece acompanhamento mais de perto. GET3. GET3 já tinha dado sinais de possível retorno na média aqui. Tá? Mas esse é o candle de hoje é que deixa a coisa mais forte. Eu entendo esse como um candle de ignição, é um candle sólido, é um candle que tem bastante volume e está bastante distante das médias que podem servir de obstáculo. Tá? A gente estaria inclusive longe até da retração de 0,382. Então a superação da máxima de hoje em GET3 permite compra em busca da faixa aqui dos 15,10, 15,20. GET4 também tem um cenário interessante, parecido. Nesse caso se enquadra melhor um gap de fuga. Na prática é o mesmo sinal de força, só que aqui a gente tem um gap na GET4 que na GET3 não tem. Então tem espaço para o papel repicar até o obstáculo da média móvel de 21 períodos. Hipermarcas não acionou o candle branco de ontem, ele não era nenhum candle muito forte. No intraday também não deu nenhuma entrada significativa. O papel chegou a perder as mínimas recentes, mas recuperou e fechou no candle de definição. Tá batendo um suporte importante. Há uma bela queda aí no semanal. É um ponto interessante. Mas isso aqui ainda não é sinal para entrada. É papel para a gente monitorar e o ideal seria a gente ter uma barra forte, como a gente está vendo em GET3 e GET4. Isso seria assim um bom sinal para daí pensar em posicionamento, seja de curto prazo, no swing trade, até num posicionamento mais longo. Sledge, Saraiva, conseguiu fechar acima do topo anterior, com isso a gente tem um pivô de alta. Essas sombras superiores me incomodam um pouco, o fato da média de 20 períodos está muito inclinada para baixo, ainda também incomoda. O volume, apesar de alto, não foi o mais alto nos últimos períodos, não foi acima da média. Então, claro que a média está meio desvirtuada por esses picos de volume aqui. Mas eu não convenço muito, mas é uma para começar a monitorar. O legal seria ter um movimento de alta, uma correção, um pullback na cabeça do pivô, daí podemos dar uma operação mais segura. Mas o semanal está com uma cara boa. Tá com uma cara boa. É bom ver esse martelo aqui do semanal sendo acionado com um pivô de alta no gráfico diário. Tá? Em termos de swing trade, acho que é isso. A gente pode mencionar também que DIR 3 começa a evoluir, né? Aquela operação que nós vimos aqui de rompimento de consolidação, a maior parte daquelas operações mais recentes fluíram positivamente. Falando de day trade hoje, no geral não foi um dia muito bom, nem dentro do meu modelo, nem dentro do modelo Leandro. Croton, e seu dia com uma barra elefante, acionou, não chegou no alvo, inverteu, gerou um stop bem próximo do ponto de entrada. Um stop barato, mas foi stop. Lojas Renner, mesma coisa. Barra elefante baixista, acionou, ficou andando de lado um tempo, até que fechou acima da média móvel de 9, depois nós tivemos o stop. Stop também relativamente barato, pelo menos. Marfrig, esse papel fluiu bem. Tá? Marfrig ontem deu uma venda para o rompimento de primeiro movimento, hoje não foi diferente. A gente consegue ver aqui um primeiro movimento sem gap. Tá? Vou puxar a resistência para cá para ficar um pouco mais claro para vocês. Ó. Pá, rompeu. Belo volume. Isso não tem o gap. Sim, mas o primeiro movimento ele é aceitável quando ele está associado a estreitamento e abertura de bandas. E teve bom volume, conseguiu fechar acima das sombras,
uma entrada para superação de máxima, estava bem dentro e o papel fez um belo movimento de alta. Também fez um belo movimento de queda depois quando inverteu. Então, veja a importância aqui de ter um manejo de posição. Fechou abaixo da média móvel de 9, dependente se alcançou o alvo, se não alcançou o alvo, esse aqui é o meu limite. Trago o stop para cá, perdeu a mínima, o mercado deu uma bela pancada para baixo. Tem a mesma coisa ali, por exemplo, em Gerdau. Gerou stop, pela média móvel de 9, stopa. Caso contrário. O que mais? MRV3. Papel mais complicado, na minha opinião. Mas hoje rompeu a linha d'água a favor do viés de curto prazo, com todas as médias favorecendo. E era também uma barra elefante. Deu uma bela uma movimentação de quase 7%. 6,7% do intraday. Até aqui. Gerou stop pela média móvel de 9, um pouquinho antes do fechamento do mercado. Petro nós já vimos. Smiles. Tá? Smiles acionou no início do dia o Opening Power Breakout e gerou stop aqui. Tá? Então, gerou stop, essa operação de Opening Power Breakout. Mas o papel continuou desenhando um retângulo. Tá? E ele continuou muito interessante. Smiles pode dar um belo trade, tanto de rompimento baixista quanto de rompimento altista. Eu prefiro o rompimento altista. Tá? Então, esse é um papel que merece estar na nossa tela na abertura do pregão de amanhã. Lembrando que o papel bateu no suporte e começa a entrar pressão compradora. A gente está muito distante da média móvel de último período, então existe uma boa chance realmente de ter uma recuperação dos preços. E por fim, VEG. No gráfico diário não diz muita coisa, mas no intraday também tem uma movimentação bem estreita, bandas muito estreitas, próximas à faixa de resistência. É outro papel para a gente olhar amanhã. Eu gostaria de ver um candle, dessa vez um candle fechado, rompimento da máxima de hoje no intraday. Não tendo, claro, feito um movimento de queda. Tá? Isso pode gerar um bom day trade para o pregão de quarta-feira. Era isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Até o farol de amanhã.